Olá, pessoal, bom dia a todo mundo. Hoje é a nossa aula de pós-graduação no dia 24 de abril. Então, estamos iniciando e dando continuidade a mais uma aula de imobilizado CPC 27. Sejam todos bem-vindos e vamos dar sequência. O Edu gostou, né, Edu? O Reinaldo Polito que faz isso. É uma coisa impressionante ele dando uma palestra, né? Bom, pessoal, então vamos lá. Na aula passada, a gente, basicamente, a gente avançou, a gente debateu tanto, confesso que fiquei bastante feliz quando, na aula passada, a gente discutiu muito a questão do, digamos assim, da questão do conceito de imobilizado, né? Tanto é que até a Daiane me fez uma consulta essa semana, né, Daiane? E o que foi legal é que parece que ficou bem claro o conceito, né? Porque quando ela já me fez a pergunta, ela mesmo já sabia a resposta. Ela mesmo já falou, isso aqui já falou para o pessoal da empresa, isso aqui não pode porque esse não é o conceito de mobilizado, tal, ou de estoque, né? Então, isso me deixa bastante feliz. Bom, pessoal, então eu lembro que nós tínhamos parado, vamos lá, vocês estão vendo aí, ó, nós tínhamos feito aqui, tínhamos falado aqui, então, imobilizado, falamos o objetivo, o alcance, né, até onde essa norma vai, falamos aí a questão do... e falamos o conceito de ativo imobilizado, né? Falamos aí o conceito de imobilizado como um todo, tá certo? E aí a gente tem aí o seguinte, ó. Então, só lembrando, pessoal, então, o ativo imobilizado é um item tangível. Vamos ver se isso aqui vai funcionar agora. Vai. É um item tangível que é mantido para uso na produção, fornecimento ou serviços. Também para aluguel ou para fins administrativos. Gente, por mais de um período. E aqui nós estamos falando de leasing, tá? Ó, isso aqui nós estamos falando de leasing. Beleza? Bom, gente, primeira pergunta que eu faço a vocês, abrindo aí para todo mundo. Tranquilo? Até aí, tudo bem o conceito? Entenderam fácil o que é imobilizado ou não? Ou tem alguma dúvida? Alguém aí, dúvida? Não? Tá bom. Então, vamos lá. Bom, aí a gente tem aqui o seguinte, ó. Aqui a gente entra, então, nos conceitos. Nós falamos dos conceitos, pessoal, ou não? Eu não me lembro se a gente entrou na questão dos conceitos. Vocês lembram ou não? Eu acho que a gente parou na parte da depreciação, não foi? No conceito de depreciação, O né? conceito de depreciação, isso. Tá, então vamos adiante. Então falamos do valor contábil, falamos do custo, que eu disse que a gente vai detalhar logo na sequência. Eu lembro que eu falei de planta portadora também, isso a gente vai detalhar mais quando a gente for falar do próximo CPC, quer dizer, do outro, né? E a gente estava falando disto aqui, ó. Bom, então a gente falou do valor depreciável, eu me lembro que a gente tinha feito lá como é que se diz? Uma contabilização, né, para chegar no valor depreciável. Gente, primeiro, valor depreciável e depreciação. Tá claro o que é isso, não? Valor depreciável e depreciação? Sim? O que é o valor depreciável? É o valor de aquisição do bem, custo de aquisição, menos o valor residual. E aí você tem o valor que você vai depreciar. Se vocês lembrarem, na aula passada eu tinha feito uma separação. Então, ó, este valor aqui, que é o valor depreciável, por que ele é depreciável? Porque aquele valor é o que você vai contrapor com a geração de receita com a depreciação. Então, você tem um confronto entre receita e despesa. E o valor residual? O Alex até tinha definido. É o valor que você espera obter pela venda desse ativo no final da sua vida útil. Todos os bens precisam, aí vale a pergunta agora, todos os bens precisam ter valor residual ou não? O que vocês acham? Professor, eu acho que sim. E aproveitando, eu ia perguntar para o senhor como é que eu consigo achar esse valor residual? Assim, um exemplo de um imobilizado que eu possa buscar esse valor residual. Dá um exemplo, Daiane. Uma máquina industrial. Então, aí é o seguinte, veja só.
Então, vamos lá, você tem uma máquina industrial. Como é que você chega nesse valor residual? Primeiro, você tem a intenção de vender essa máquina? É isso que você tem que pensar. Ou você vai usar até a máquina virar sucata? Esse é o primeiro pensamento que você tem que ter. Sim ou quê? Venda ou até o final da vida Não, é útil? só para eu ter as duas respostas. Eu entendi. Tá. Então, beleza. Então, se você vai usar ele até o final da vida útil, assim, vou usar até esse bem não produzir mais nada. Então, não tem o que se falar em valor residual. Esse é o primeiro ponto, tá? Por quê? Porque vamos supor, você pega a Darlene, ela trabalha lá numa empresa que corta madeira. Então, ela tem serra lá, por exemplo. Ela vai usar aquela serra até... né? A empresa da Darlene é tão boa, ela trabalhou muito, a empresa dela trabalhou muitos anos no deserto do Saara. Não sei se vocês sabiam disso, né? Hoje é deserto, né? Na época que a empresa dela trabalhava lá era floresta, né? Não é assim, Darlene? Então, ou seja, e aí eles pegam lá a serra e usam até o final da vida útil, tá? Imagina que você provavelmente deve ter alguns equipamentos que são caros, tá? E aí, assim, você não tem valor residual porque você, assim, quando chegar no fim da vida útil, ele não vai produzir mais nada para você, ele não vai te trazer mais nenhum benefício. Neste caso, o custo de aquisição é o valor depreciável, porque o seu valor residual vai ser zero, você não precisa fazer essa estimativa, e quando chegou no final da vida útil, gente, isso é uma coisa que a gente estava começando a discutir na aula passada, você não tem mais que ter bens, nós não deveríamos ter bens 100% depreciados. Acho que foi até a própria Daiane que fez esse comentário. Bens 100% depreciados no nosso balanço. Isso não deveria acontecer. Tá? Por quê? Quando você pegou uma máquina, vamos pegar uma serra aí, sei lá, e você usar ele até o final da vida útil, isso significa que quando chegou lá, ele não vai mais gerar benefício econômico, consequentemente você precisa dar baixa do seu ativo imobilizado, certo? Por quê? Porque aí quando ele chegou no valor contábil igual a zero, isso significa que esse valor contábil igual a zero significa, ó pessoal, essa é a leitura que a gente tem que ter, né? Bom dia, Regilson. Essa é a leitura que a gente tem que ter quando a gente faz, quando a gente olha um valor contábil igual a zero. Isso significa que aquele bem, ele não está ou não deveria estar mais produzindo nenhum tipo de ativo para a empresa. Consequentemente, ele está lá encostado, ele pode até estar zero lá. Normalmente eu aconselho até dar baixa, mas é aquele bem que você tem que tirar do seu balanço. Entendeu? Você vai deixar ele lá como sucata. Uma hora, se você for vender, né? Enfim. Tá claro isso, pessoal? Nós não deveríamos ter mais bens 100% depreciado. Tá? Sabiam disso aí, não? Eu sabia pela aula. Ah, é? Professor, pela explicação do senhor em outras aulas. Outra dúvida, só mais complemento desse valor residual. Por exemplo, se eu tenho um carro, né? Comprei hoje. Eu espero vender ele daqui 3 anos, eu espero vender a 20 mil. Aí, ano que vem, aconteceu um boom, sei lá, a Ford saiu do Brasil, meu carro virou 10. Isso. Eu tenho que fazer eu tenho que mudar o valor residual do meu balanço, né? Esse ajuste, isso, exatamente. Então, olha só. Vamos lá, vou falar sobre isso, Daiane. Então, tá claro o primeiro exemplo, Daiane, todo mundo, assim, sim, você não tem valor residual, e quando ele chega com valor zero, significa que você tem que tirar ele do seu balanço. Então, gente, se no balanço de vocês, da empresa de vocês, dos clientes de vocês, tem valor 100% depreciado e está sendo usado, assim, de duas uma, qual a minha leitura? Ou a empresa não fez a adoção inicial, tá? Não fez a adoção inicial, ou se fez, tá fazendo alguma coisa errada, né? Ó, a Márcia está perguntando, professor, imobilizado por comodato, a empresa que está utilizando imobilizado tem que fazer a depreciação? Bom, aí a gente vai entrar, Márcia, isso também é uma coisa importante. Mas vamos lá, deixa eu só responder essa da Daiane, eu vou te responder isso aí. A gente tem assim, agora vamos pensar no valor residual, vou pegar o exemplo da Daiane. Ela falou, ó, tem um carro, que esse é um exemplo muito comum, né, muito usado, digamos assim, muito aplicado nas empresas. Eu tenho lá um veículo, vou vender daqui 3 anos,
situação 1, tá? Não tem grandes alterações no valor residual. Então, eu vou vender por R$20.000. Tá bom. Então, pergunto, a Daiane falou que vai vender por 20 mil. Como que você sabe que um carro vale 20 mil? Primeiro, você tem que falar assim, não, o carro zero eu estou pagando 50. O carro usado com 3 anos de uso, né? Ou 3, 4 anos de uso em condições normais, e aí como é que você vai saber? É estimativa, Daiane, tem que fazer uma estimativa. No caso de veículos, você pode usar como referência. A tabela FIPE não é tão referência para valor dos carros, tá? Porque os carros não são necessariamente negociados mais pela tabela FIPE. A tabela FIPE é hoje, mais referência para seguro. Você tem, por exemplo, a Web Motors, que ali você tem pessoas comprando e vendendo os veículos, e ali você vai ter, digamos, você vai pegar lá uns 4, 5 carros, faz uma média e fala, ó, na média, o meu valor justo para um veículo com 3 anos de uso desta marca, deste ano, deste modelo, é tanto, entendeu? E aí você tem o valor justo, é uma estimativa. No caso de veículo, imóveis, algumas outras coisas, por exemplo, celular, você consegue ter uma noção relativamente fácil. Um computador. Agora, quando você tem uma máquina, um equipamento, quem tem que falar isso para você? O empresário, digamos assim, o setor de ferramentaria que tem lá na empresa, a engenharia da produção lá, da produção não, mas a engenharia que tem lá na empresa. Se for uma indústria, normalmente esse pessoal sabe esse tipo de coisa. Agora, se é uma máquina que você não consegue vender, vamos supor, porque tem muitas indústrias que eles desenvolvem máquinas próprias, específicas para eles usarem. Você precisaria estimar um valor justo para a venda desses bens e nem sempre é fácil, tá? Nem sempre você consegue fazer. Aí a gente entra naquilo que a gente até conversou essa semana, né, Daiane? Que eu falei para você, olha, é o seguinte, se você não consegue estimar, embora o caso lá era diferente, era um caso de provisão, né, que você fez a pergunta, mas assim, no caso de uma perda estimada, se você consegue fazer uma estimativa confiável, perfeito. Se você não consegue fazer uma estimativa de valor residual, então não faça, vai depreciando o bem, mas deixa isso claro em nota explicativa. Entendeu? Esse seria o caminho. Tá? Então, Daiane, é uma estimativa. Como é que a gente vai fazer? Você vai ter que buscar revista especializada, publicações, muitas vezes o sindicato tem publicações a respeito, tudo isso. Tá certo? Então, esse é o procedimento. Agora, vamos supor que mude. Gente, nós vamos ver nos slides mais para frente aqui que, veja só, vida útil, ó, pessoal, vida útil, porque a vida útil interfere diretamente na depreciação. A gente tem a própria estimativa aí do valor residual. Todos esses itens são estimativas, tá? São estimativas. E na versão completa dos CPCs, que é essa versão que nós estamos vendo aqui, a gente precisa revisar essas estimativas todos os anos. Então, vamos supor, Daiane, então você tem um carro da Ford, que você tem um valor residual de 20, tá certo? Aí chegou o final do ano, aí a Ford falou, nós vamos sair do Brasil, final do ano passado, nós vamos sair do Brasil. Esse carro que você venderia por 20, você agora vai vender por 10. Perfeito? O que você faz? Você revisa, né? Você vai ter que mudar essa estimativa de valor residual, e aí o seu valor, veja só, se você está reduzindo o seu valor residual, vamos supor, está tendo uma desvalorização, que é o caso da Ford, e aconteceu com a maioria dos carros, o seu valor reduz, isso significa que você vai ter maior valor em uso, certo? Aí o que você faz? Você recalcula o seu valor depreciável, e dali para frente você passa a depreciar novamente. Você muda a sua depreciação. Então, com o valor residual de 20, a sua depreciação é menor. Quando o seu valor residual diminui para 10, a sua depreciação vai ser maior mês a mês. E aí você passa a depreciar com um valor maior. Simples e lucro presumido sem problema nenhum. No lucro real, veja, essas diferenças elas vão ter que ser ajustadas lá no valor. Tudo bem, Daiane? Tudo bem, pessoal? Entenderam como que é o processo? Tudo bem, eu entendi, mas, nossa, professora, a gente tinha que ter, tipo, umas 3 pessoas só para fazer isso em algumas empresas que eu cuido. Sem condições de conseguir fazer isso durante um fechamento, por exemplo. Não, Daiane, é assim, quem tem que fazer isso, na verdade, não é você, é a empresa, entendeu? Você lembre-se, você é a contadora, você registra.
vamos supor, ó, você pega lá o Alex, a Patrícia e a Darlene, eles estão numa empresa, ou a Darlene, né? Quem mais? Aí você pega, por exemplo, a Lilian, ou acho que a Janaína também, que não estão aqui hoje, mas vamos supor, eles estão especificamente dentro, o Edu também agora, né? Dentro de uma única empresa, não no escritório. A Janaína trabalha comigo, professor. Oi? A Janaína trabalha comigo. Desculpa, não entendi. A Janaína trabalha comigo. Ah, ela trabalha com você? Sim. Eu pensei, é que pela pergunta que ela fez uma vez, eu pensei que era numa empresa que não escritório de contabilidade, né? Mas então a Janaína fica fora. A Janaína também não cabe aqui. Mas assim, vocês que têm ou que estão dentro de uma empresa, por exemplo, claro, o escritório contábil também é empresa, tá? Mas estou dizendo numa empresa única, qual é a diferença? Que o certo deveria nessas empresas ter um departamento de imobilizado, um departamento de ativo fixo, departamento de patrimônio, como queiram chamar. Na de vocês lá, Patrícia, Alex e Daiane, tem? Edu e Darlene, tem na empresa de vocês, não? Professor, lá onde eu trabalho não tem o departamento de imobilizado, mas a gente que cuida das plaquinhas, tudo, de que vai lá em placa, mas quem define vida útil, essas coisas, é o setor de engenharia. Eles que dão os laudos lá. Então, tá vendo? Você precisa ter alguém em algum momento que faça isso. Entendeu, Daiane? Porque senão você não tem como fazer. Não existe. Não existe a gente no escritório. Ó, a Darlene falou que tem. Né? Então, da Patrícia não tem. Como é que vocês fazem lá, Patrícia? Como é que vocês cuidam disso lá? Pessoal, estou fazendo a chamadinha aqui, tá? Enquanto isso, e aí? Como é que vocês fazem isso lá? Pode responder aí Professor, quando eu não tinha essas coisas, eu usava a tabela da receita lá, né? Professor, lá no nosso a gente usa a tabela da própria ANEEL para depreciação. E aí eles colocam a regra de depreciação lá para hídrica, ele tem a própria percentual de depreciação. É verdade. No caso de vocês... Aí, de acordo com o prazo de concessão para hídrica, você vai utilizar aqueles percentuais, de acordo com o equipamento, aí ele tem, é chamado TUC-ANEEL, né? E a gente tem também a gente faz tipo de tem tipo de uma análise nas hidros, né? Eles fazem tipo de uma análise, é um responsável lá que faz toda a análise de todo equipamento, que quando a gente faz a unitização é feita uma análise, e em cima dessa análise a gente faz toda a classificação em base da TUC-ANEEL. O que a gente tem... É que eu esqueci que no caso de companhias elétricas você tem uma definição específica, talvez são duas coisas, uma especificação determinada pela Enel, né, por conta da realização dos ativos, justamente porque a questão da depreciação, essa realização, ela está atrelada a aumento de tarifa, né? Eu esqueci desse detalhe. Mas você viu que a Patrícia falou que você tem lá nas usinas, você tem um pessoal que define isso. Tá? Uma empresa que é contratada para fazer a uma empresa, isso. Ou você tem empresas contratadas, porque no caso de vocês nós estamos falando de uma usina inteira, né? Agora, por exemplo, a Darlene tem um departamento desse. Eu sei que a Raia Drogazil também tem um departamento desse, que como eu já falei, tem um ex-aluno meu que trabalha lá, é o responsável pelo departamento. E assim, é necessário, porque imagina, a gente fica louco fazendo isso, não dá para fazer. Agora, para eólica já é diferente, professor. Mas quem que faz para eólica? É vocês? Não? Também. Somos nós. O professor, oi. O que sofre muito lá na empresa é porque não tem um caminho certo assim das coisas, então eles compram, por exemplo, um imobilizado. E aí, quando a gente vai saber que o imobilizado chegou, já está em uso. Agora imagina uma talha elétrica lá, a hora que você fica sabendo que ela chegou,
O bicho já está a 30 metros de altura lá, tal, e a gente já está em uso, não sabe nem que... Então, tem esses gaps aí também. Tem o ruim de ser muito grande lá, é isso aí. Você perde um pouco o controle das coisas lá. Perde realmente. A gente tem, como se diz, tem essas situações são comuns acontecer, tá? Realmente perde o passo se você não tiver, como diria, cuidando, né? Realmente o negócio fica complicado. Agora, você imagina, você já foi de escritório, você sabe, escritório é muito pior ainda, porque no escritório, como a Daiane está falando, a gente, primeiro, não tem condição de fazer se você está numa indústria, e muitas vezes você vai falar com o proprietário ou com o responsável lá na empresa, o cara não faz a mínima ideia do que está falando, então isso dificulta muito. Professor, eu digo nem de ter os dados, de saber valor residual, não, nem fazer essa busca. Eu digo de alguém, por exemplo, mandar essa informação fechada e eu conseguir alterar isso num sistema de depreciação. Nem isso eu conseguiria. Não. Teria que ter alguém especialista, imobilizado, no caso, para fazer a alteração e deixar tudo prontinho. Eu digo nessa parte, né? Não, é difícil daí, né? Eu sei que a informação não vai chegar nunca, muito raro ela chegar nesse formato para a gente no escritório, é bem difícil, né? E aí, nesses casos, pessoal, como a gente não tem muitas vezes uma estimativa confiável, é nota explicativa, tá? A gente tem que colocar isso em nota explicativa. Deixa eu dar um exemplo. Chegou um imobilizado lá, e aí chegou escrito subestação, sei lá o que lá. Subestação. E aí, quando eu liguei lá no patrimonial, o cara falou assim, olha, essa subestação é uma sala inteira cheia de imobilizado, cheia de peça, disso, daquilo, só que como para você comprar como subestação, a tributação era mais leve. Então, eles compraram como se fosse uma coisa única, mas, na verdade, se você fosse desmembrar, seria uma série de imobilizados, onde você tinha que emplacar todos, depreciar um por um, mas pelo fato de ter essa facilidade aí do ICMS, se eu não me engano, eles compraram como item único, e aí jogamos lá como item único. E aí, por exemplo, se quebra uma parte agora, a gente não tem como saber. Então, fazer manutenção. Então, Edu, mas é assim, eu separaria, porque uma coisa é o aspecto fiscal, que ele pode comprar, vai vir uma nota fiscal só, que seja... Essência sobre a forma. Essência sobre a forma. Isso significa que, embora você tenha a forma, você tenha uma nota fiscal, contabilmente eu separaria. Sim. Nós temos lá uma subestação, e como nós fazemos lá na subestação? A nossa subestação, ela também é mais ou menos igual a que você está falando, só que o que a gente fez? Nós desmembramos ela, são vários equipamentos que nós temos dentro da subestação, então ela é feita, a gente chama de COI, que a gente desmembramos. Então, tudo que tem dentro do COI, foi feito o desmembramento dele. Então, a gente tem todos os equipamentos desmembrados. Porque se a gente tiver qualquer avaria dentro, a gente consegue ir lá fazer a substituição, fazer a manutenção. Então, se vocês fizerem isso, vai ficar mais fácil para vocês controlarem. Você pode fazer o desmembramento, mesmo que vocês compraram tudo junto, a substituição junto, mas você pode desmembrar, porque na hora que tiver, vamos supor, um computador quebrou, você pode ir lá substituir. Você tem como substituir aquele computador, mesmo ele estando junto de uma nota só, você pode desmembrar ela. A solução que ela deu agora lá é o seguinte, já que a gente não desmembrou, qualquer substituição ou qualquer coisa vai para resultado. Não, mas não fala isso para mim, que aí eu choro. Ela falou, se tiver que trocar uma peça lá, vai direto para resultado. O ruim é que se você tiver uma peça com valor muito alto, né, vai para não é tão viável assim jogar tudo para resultado. Outra coisa que ela tinha falado por exemplo, se tivesse uma peça nesse sentido aí, por uma estimativa do custo, vai lá e baixa direto no totalzão lá. Eu não entendi. Bom, tem um procedimento para fazer essa substituição. Eu acho que a gente vai falar aqui. Professor, uma dúvida. E agora que ela falou isso aí, do COI lá? Eu chego lá e dou essa ideia.
Ó, eu acho melhor a gente desmembrar. Como é que eu faço agora que eu já imobilizei uma placa só e eu viro agora e falo que eu tenho que quebrar tudo isso em sei lá, 15 ativos? Não, eu faria da seguinte maneira aí. A Patrícia, né, pode nos ajudar. Eu faria da seguinte maneira. Então, por exemplo, eu criaria lá, por exemplo, essa subestação. Então, você tem uma placa, vamos supor que é número 100, tá? Isso. A plaquinha é número 100. Ali dentro você tem, computador, você tem, sei lá, mesa, cadeira, você tem, sei lá, que mais que tem lá? Enfim, um monte de equipamento. Você vai ter assim, 100.1, 100-1, 100-2. Você pegaria esse bem e desmembraria. Contabilmente, o que você vai fazer? Você vai pegar esse registro contábil que foi feito de uma única vez e vai mandar ele para as contas específicas de cada um dos bens. Entendi. Entendeu? Na verdade, é só um desmembramento, não mudaria nada. Eu faria dessa forma. Entendeu? Vou dar essa ideia lá, porque os equipamentos são caros, assim. A subestação lá é de $500 mil para cima. Então, aí é como a Patrícia falou. Aí você quebra uma peça que custa R$300 mil. Você vai mandar 300 mil por resultado de uma única vez? E está errado isso. Pessoal, como é que funciona a substituição de partes e peças do imobilizado? Como é que a gente contabiliza isso? Vocês sabem, não? Baixa essa peça e substitui. Você vai ter que pegar aquela peça, dar uma baixa dela daquele imobilizado e acrescentar a nova peça na mesma conta de imobilizado. Certo? O problema é você dar baixa de uma peça dentro de um equipamento como um todo. E aí precisa ser uma estimativa. O valor de aquisição da nova peça é uma boa referência para você saber mais ou menos o custo de aquisição, né? Ou a proporção. Então, esse equipamento novo hoje custa tanto. Esse equipamento hoje, só essa peça custa quanto? Então, veja, essa peça representa X% do valor do equipamento. Então, você vai lá no valor do custo e dá baixa em X%. Entendeu? E acrescenta. Então, se você entende? Não vai para imobilizado, Edu. Quer dizer, não vai para resultado. O que vai para resultado é só essa peça que você está trocando. Se você pega um valor muito elevado e manda para imobilizado, você tem uma alteração no seu resultado que, no meu entendimento, não é adequado. Vamos supor, você está com um resultado relativamente baixo, vamos falar assim, e você faz uma contabilização desse tipo, lascou, você vira o resultado da empresa. Vou dar essa ideia lá, porque hoje, como tudo é novo lá, não tem nada quebrando, né? Daqui a pouco começa a substituição dessas coisas, aí fica mais... Tá bom. Já anotei aqui, obrigado, hein? Tudo bem, pessoal? Tudo bem até aí? Daiane, que tinha perguntado, né? Então, voltando, ó. A gente tem aqui, então a gente falou do valor depreciável, né? E desculpa, pessoal. E tem a depreciação, tá, pessoal? Ficou claro também o que é depreciação? Então, é a alocação sistemática do valor de um ativo ao longo da vida útil. Então, não é desgaste, não é nada disso. Então, todos esses fatores que foram falados na aula passada, eles interferem efetivamente na depreciação, tá? Eles interferem, mas não são depreciação, tá? Eles não representam a depreciação. E aí a gente tem aqui, ó, continuando nos conceitos, a gente tem o valor específico para a entidade, que é o chamado valor em uso, tá? Então, o que é o valor em uso? Esse conceito aqui, ó, esse conceito aqui de valor específico aqui, né, ó, né, esse conceito aqui, ele é específico, pessoal, isso aqui é para o impairment, tá? Então, isso aqui, ó, a gente está falando basicamente do impairment. Então, para o conceito de imobilizado, basicamente, ele não é tão relevante assim. Aqui no conceito de registro, mensuração e tal. Mas quando você vai falar de impairment, então esse conceito faz toda a diferença. Então, o que é o valor em uso? Ó, é o valor presente dos fluxos de caixa que a entidade espera. Então, ou seja, aquilo que ela quer, aquilo que ela espera obter com o uso desse ativo. Então, o uso contínuo do ativo, ou seja, usar ele em condições normais. Então, aqui a gente tem, digamos assim, a geração da receita, a geração do benefício pelo uso e com alienação ao final da vida útil. Então, essa alienação seria o valor residual, é o valor que você espera obter na venda. Ou incorrer para a liquidação de um passivo. Isso acontece porque muitas vezes você quer saber qual seria o valor presente. Por exemplo,
Vamos imaginar que na sua fábrica você criou uma máquina lá que é só na sua empresa que tem. Você foi criado e desenvolvido internamente, o pessoal da ferramentaria que fez. Mas para isso, você foi lá e financiou uma parte, pegou dinheiro emprestado no banco para construir aquela máquina. Então você não tem o valor da máquina, você tem o valor do passivo. Certo? Então, qual que é o valor em uso? Esse é um exemplo de quando eu pegaria este passivo, traria valor presente e aí eu tenho meu valor em uso. Então, o valor em uso, ele tem a finalidade de apurar se você teve perda ou não, para apurar o chamado valor realizável, que é o valor justo ou valor em uso, dos dois o maior. Tá? Aí você apura o seu valor realizável. Acho que nós não falamos do CPC 01 ainda, a gente vai falar sobre ele. Uma vez que você tem esse conceito de valor em uso, é assim, como é que a gente chega nele? Eu vou pegar, imagina, você tem que pegar uma máquina, um equipamento, um veículo que seja, ou um grupo de equipamentos, tá? Isso é bem definido lá no CPC 01, quando a gente tem a chamada unidade mínima geradora de caixa, tá? Essa unidade mínima geradora de caixa, na verdade, é um conjunto. Então, Edu, por exemplo, dentro dessa estação que você falou, que a Patrícia usa, aqueles equipamentos, eles geram receitas sozinhos ou eles geram receitas em conjunto? Eu repito, Daiane. Ou seja, ele gera receita em conjunto, tá certo? Então, quando você vai fazer o impairment, isso é o que nós chamamos de unidade mínima geradora de caixa. Ele gera receita em conjunto. E quando ele gera essa receita em conjunto, aí efetivamente você tem a depreciação feita ali em conjunto e a perda também. Então, a gente tem que apurar o valor realizável. Bom, a Daiane está perguntando, professor, poderia repetir a parte que fala dos dois o maior? Eu sei, a Daiane está fazendo essa pergunta porque a Daiane lembra, né, Daiane, que tem que ser dos dois o menor, não é isso? E aqui eu estou falando dos dois o maior, não é? Isso. Aí a Daiane quebra minhas pernas, meu. Daiane é fogo. Olha só, Daiane, quando a gente fala do impairment, a gente tem assim, ó. Então vamos lá, você vai entender aqui, ó. Vou fazer um quadrinho aqui. Opa! Aqui, meu Deus, isso aqui é um saco para... Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma outra telinha aqui para fazer esse desenho aqui, para ficar mais fácil, tá? Eu estou abrindo aqui para a gente projetar essa telinha. Então, é que, na verdade, Daiane, a gente tem duas coisas. Quando você está falando do valor que vai constar no seu balanço, tá? E do valor que você vai comparar, tá? Para chegar nessa comparação aí que a gente está falando, tá? Então, ó, eu vou desenhar aqui para vocês. Ó, abrir a telinha aqui. Deixa eu... Então, vamos lá. Ó. Bom. Vocês estão vendo a telinha branca aí, certo? Então, né, a gente tem aqui o seguinte, ó. Deixa eu só... Tô apanhando um pouquinho aqui que eu instalei hoje isso daqui, ó. Então, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem aqui o nosso valor contábil, tá? E a gente tem o nosso valor, ó, valor realizável líquido. Tá? Não está aparecendo. Não está aparecendo? Vocês estão vendo os slides, é isso? Eu estou vendo só uma tela branca. Ué, não está aparecendo? Espera aí. Deixa eu cancelar aqui. Espera lá, espera lá. Agora está aparecendo? Agora sim. Tá, né? Agora tá, né? Então, olha só. Quando você tem, ó, no balanço, a gente tem essa situação aqui. Você tem o seu valor contábil e o seu valor realizável líquido. Aqui, qual dos dois? Dos dois, o menor. Certo? Isso aqui é dos dois o menor. Agora, o que é o nosso valor realizável líquido? Ó, por que a gente tem aquele conceito do valor em uso? Ó, aqui tem... Deixa eu apagar aqui, peraí. Ó, a gente tem aqui... A gente tem o nosso valor
justo, e a gente tem, ó, aqui que entra, pessoal, ó, nosso valor em uso, tá? Ó, então, aqui, ó, eu vou ter que comparar o meu valor justo, líquido das despesas de vendas. Isso aqui que eu estou explicando está no CPC 01, tá? Que isso aqui é impairment. E vou ter que pegar o meu valor em uso. Então, vamos ver o conceito do valor em uso lá para a gente voltar nessa imagem aqui. Quando a gente vai no valor em uso, olha o que ele diz, ó. Então, que é o valor específico. É o valor presente dos fluxos de caixa que a entidade espera. Ou seja, é o valor presente dos seus ativos. Você vai pegar todos os seus ativos, vai fazer uma estimativa de fluxo de caixa, o quanto ele gera de benefício para você ao longo de 5 anos, que é o que determina o CPC 01. Você vai pegar todas as receitas que ele gera, todos os custos. Lógico, aí ele entra no detalhe do fluxo de caixa, que é a receita tem que ser decrescente, o custo, tem, enfim, e traz a valor presente. Este valor presente, aí você vai chegar aqui, né? Esse valor presente, você chega aqui nesse valor em uso, tá? Você vai chegar neste item aqui, ó. Aqui, pessoal, eu vou escolher aqui, ó, dos dois, o maior. Aí aqui, ó, os dois o maior, qual deles for o maior vai ser o meu valor realizável líquido. E aí eu comparo com o meu valor contábil. Uma vez comparado com o meu valor contábil, eu deixo dos dois o menor. Entenderam? Entendeu, Daí? Então, quando eu falo dos dois o maior, é para apurar o chamado valor realizável líquido. Então, aí eu vou pegar o meu valor em uso, né? E... Ah, é verdade, Márcia, eu estava esquecendo. Vamos lá, vou responder. E o meu valor justo, dos dois o maior. Aí eu tenho o meu valor realizável líquido. Comparo com o meu valor contábil, é dos dois o menor. Tá? Bom, a Márcia tinha perguntado aqui e eu tinha esquecido de responder. A Márcia perguntou aqui o seguinte, professora, imobilizado por comodato, a empresa que está utilizando imobiliário tem que fazer depreciação? Márcia, e aí eu vou fazer a pergunta para ela, mas qualquer um pode responder. Bens em comodato, quem assume os riscos e benefícios desses bens? É quem está, digamos assim, entregando o bem ou quem está recebendo o bem? O que vocês acham? Oi? Recebendo. Quem está recebendo? Sim. Certeza, Edu? Sim. Ó. Então, vamos lá. Dá um exemplo de comodato aí. Dá um exemplo, Marcial, de bens em comodato que você tenha. Ou qualquer um aí. Eu tenho aqui, mas quero ouvi-los. Um freezer, muito bem. É o que eu tinha na mente também, que é o mais comum. Então, vamos supor, você tem um bar, você tem um restaurante, uma churrascaria, enfim, algo no segmento de alimentação, você tem um freezer, tá? Aí você recebeu aquele freezer, por exemplo, da Coca-Cola, né, dos refrigerantes e tal. Pergunto, a manutenção, vamos lá, vamos pensar no benefício. O benefício daquele freezer lá no seu estabelecimento, ele gera benefício para você, vamos pegar um da Coca-Cola, tá? Ele gera benefício para você ou gera benefício para a Coca-Cola? Ou para os dois? Para os dois. Para os dois, certo, Márcia? Gera benefício para os dois, tá certo? Por que para a Coca-Cola? Porque ela está vendendo os produtos dela. Por que para a empresa? Porque o bar ele está vendendo Coca-Cola, ele ganha em cima da Coca-Cola e ele tem ali uma propaganda e ele não precisa usar um equipamento dele. Agora vou fazer a segunda pergunta do outro ponto de vista, do ponto de vista do risco. A máquina quebrou. Quem tem que arrumar a máquina? A Coca-Cola ou o dono do bar? Depende do contrato. Depende do contrato. Então, vamos lá. Contrato que a Coca-Cola tenha que arrumar o bem. Tem que consertar. A Coca-Cola tem que fazer isso. E aí? Quem deprecia a Coca-Cola, porque não repassou os riscos. Perfeito. Só os benefícios. Exatamente. E ainda não 100% dos benefícios, passou só uma parte deles, né? Então, nesse caso, quando você não transfere os riscos e benefícios, você não tem nem imobilizado, Márcia, porque o imobilizado continua sendo da Coca-Cola. Você pode até colocar lá no seu balanço, para fins de controle, uma conta bens em comodato e uma conta redutora. Porque, certo? Se você fizer esse registro, como é que você vai fazer?
você vai ter que debitar imobilizado e vai acreditar o quê? Você não vai ter que pagar, em tese, em algum momento você tem que devolver esse bem. Então, você teria que ter um passivo, tá certo? Você teria que ter um passivo. Só que assim, você até pode fazer isso, deixa lá no passivo, mas lembre-se, primeiro, não pode depreciar, porque o bem não é seu, o bem é incomodato, porque você não tem os riscos e benefícios. Segundo, você cria um passivo e isso pode afetar, como a gente até falou com a Daiane essa semana, né? Afeta o seu passivo, consequentemente afeta os seus índices, os seus indicadores, tá? Por outro lado, muita gente faz o quê? Ele já faz uma conta redutora ali e cria lá um redutor do passivo. Mas se for para fazer isso, simplesmente eu prefiro ter um controle à parte e não registrar na contabilidade, porque o bem não é meu, ele está lá fisicamente, mas não é meu, certo? Agora, a segunda situação, como o Eduardo falou, ela deixa o bem lá para você, você tem os benefícios, mas toda a manutenção é sua. Se isso ocorre, então, claro que isso precisa ficar muito claro no contrato, porque isso caracteriza o que diz lá no conceito de imobilizado. Olha, ele fala aqui, ó, veja lá, eu vou até voltar nos slides, tá? Porque aí, efetivamente, ele caracterizaria o que nós temos de imobilizado. Olha só o conceito, ó. Ele fala aqui, ó, esse último item, ó, correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos, destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade. Então, quando você tem um bem, que embora você não tenha feito financiamento, não tenha pago, ele passou o bem para você, mas você é o responsável, na verdade você tem o quê? Um direito de usar esse bem, certo? E você tem os riscos e os benefícios. Então, eu entendo que nesse caso você tem um imobilizado. E aí você passa a depreciar. Só que a outra parte não poderia depreciar, ela tem que dar baixo no imobilizado dela. Entendeu? Então isso vai muito do contrato, mas via de regra, acho que a maior parte dos contratos, se eu estiver errado, me corrijam aí, a maior parte dos contratos são contratos no qual não transferem riscos e benefícios. Por quê? Senão descaracteriza a finalidade do que é um comodato, né? Aí ele passa a ser uma espécie de financiamento, como se fosse no leasing. Entendeu, Márcia? Professor, Oi. Só para complementar, também não poderia fazer uma conta redutora dentro do próprio ativo, mesmo para não mudar nada, só para um controle interno da empresa no balanço? Não, também. Essa também é uma possibilidade. Que a Daiane o exemplo que eu dei é assim, você debita imobilizado e credita passivo. Porque, situação 1, tá? Por que creditaria passivo? Porque em algum momento você vai ter que devolver aquilo para o cidadão. Em tese, você está assumindo ali uma responsabilidade, certo? Em tese. Agora, a contabilização que a Daiane está falando, para não contaminar o passivo, muita gente faz, tá, Daiane? Várias pessoas fazem, que é para fins de controle. Você debitaria imobilizado bens em comodato e creditaria uma conta redutora, né, como se fosse uma depreciação acumulada. Então, o valor ele vai constar ali no seu balanço, ele vai ser zero, o valor contábil vai ser igual a zero, mas ele está registrado no balanço para fins de controle, né? Também pode, Daiane, também pode. Na verdade, essa situação fica até melhor porque você não contamina o passivo da empresa. Então, debitaria imobilizado e creditaria uma conta redutora como se fosse uma depreciação acumulada, né? O valor contábil seria zero. Professor, também, diga. E a pessoa que está recebendo o comodato, ela pode colocar a depreciação que ela quiser ou ela tem que seguir a mesma da empresa que ela pegou? Não, vamos lá. Primeiro, Lilian, quando você recebe, você tem que lembrar que a outra empresa não vai mais depreciar, certo? Ela não pode mais depreciar. Por quê? Porque se eu estou passando esse bem para você, você vai usar ali na sua empresa, você está assumindo riscos e benefícios, então ele passa a ser um imobilizado seu. Ainda que você não seja o dono do imobilizado, é o caso de um contrato de aluguel, como a gente já falou. Então, quando você tem um contrato de aluguel, eu preciso lançar esse contrato como mobilizado. Ainda que você não seja o dono do imóvel, você está, na verdade, em tese, não é depreciando, você está amortizando o direito de uso daquele bem. E aí ele tem a característica de mobilizado, como a gente viu no conceito, tá? Bom, então, primeiro, a outra empresa não deveria mais depreciar. Quando ela vem para você, vamos supor,
Se tratar de um direito, então tem que levar em consideração a questão contratual. Se tratar de um bem ou de um equipamento de forma geral, você vai fazer a depreciação conforme a sua estimativa de geração de benefício. Tá? Você não precisa seguir a depreciação da outra empresa, porque para outra empresa ela tinha uma expectativa de geração de benefício diferente da sua. Então você tem que seguir aquilo que é a sua expectativa. Tá? Aí alguém pode perguntar assim, tá, mas posso usar a tabela da receita? Tudo bem, pessoal, você vai usar a tabela da receita, você atende o fisco, não a norma. Tá? Então, posso usar a tabela da receita? Essa é uma pergunta recorrente. Para depreciar os meus bens? Pode, não tem problema. Só lembrando que isto é isto é forma, não é essência. E aí você não está atendendo o CPC 27. Você estaria atendendo o fisco. Então você pergunta, está errado? Em tese está errado. Em tese está errado. Agora, tem um detalhe. Eu fui numa empresa, numa multinacional não, empresa grande, capital aberto, dei um treinamento e estava falando de imobilizado. Aí quando eu perguntei, eles falaram, não, a gente usa tabela da receita. Eu falei assim, tabela da receita? É uma empresa que está no Brasil inteiro. Falou, a gente usa a tabela da receita. Aí eu falei assim, mas... e a auditoria? Quem audita eles, se eu não me engano, na época, quando eu fui, era a Ernest, né? Falou assim, não, a auditoria nunca falou nada. Eu falei assim, mas espera um pouquinho, mas não deveria ser um levantamento? Ele falou, então, professor, foi assim, nós fizemos um levantamento, nós contratamos uma empresa específica para levantar os nossos ativos e eles detectaram que o período de depreciação é muito próximo dos bens ou da tabela da Receita Federal. Então, a gente usa a tabela da Receita porque a diferença seria irrelevante, né? Então, a gente usa, para a gente é mais fácil e a auditoria aceitou porque a gente tem um laudo que comprova isso. Perceberam, gente? Então, posso usar? Nesse caso, ainda é dedutível e a pessoa está atendendo ao CPC 27. Por quê? Porque você tem um laudo que diz que a diferença é irrelevante. Então, ela está usando uma estimativa finalizada pela Receita. Fora isso, pessoal, a gente deveria usar uma estimativa própria, né? Aí, vamos lá. Aí a Daiane vai me perguntar assim, né? A Daiane, a Janaína, né? Não sei se ela está aí, enfim, a Daiane e tal. O Regilson também, né? O Regilson vai falar assim, é o seguinte, tá bom, o Regilson vai falar assim para mim, é o seguinte, professor, eu tenho lá nos meus clientes, como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou saber a vida útil desses bens? Bom, se você não consegue estimar confiavelmente, a sua melhor estimativa é a tabela da Receita. Então, você tem um cliente que o cara não tem estimativa, você não consegue estimar, você não tem... E outra, isso, gente, é responsabilidade da empresa, não é responsabilidade do contador, tá? Do escritório de contabilidade. Então, nesses casos, tem que colocar na nota explicativa que você usa a tabela da Receita porque a estimativa de depreciação de vida útil não é uma estimativa confiável. Então, a melhor estimativa é a tabela da Receita, você usa a tabela da Receita. Aconselho colocar isso em nota explicativa. Tudo bem, gente? Tranquilo? Professor, no caso o cliente ele precisa dar algum documento específico ou, enfim, eu questiono ele, se ele me responder por e-mail, tudo certo, um exemplo. Então, vamos lá, Regilson, é assim, a norma aqui, o CPC 27, ele não fala em momento nenhum de laudo, de nada disso, tá? Então, vamos supor, o cara comprou uma máquina lá, ele fala assim, não, essa máquina aqui, ela dura 20 anos, mas eu vou usar 5, depois a cada 5 anos eu tenho que trocar, porque senão, é assim, eu fico para trás. Às vezes você tem equipamentos que a cada 5, 6, 7 anos você precisa trocar, porque tem novas tecnologias e os concorrentes estão colocando novos equipamentos, você vai trocar. Então, quem que vai te falar isso para você? É o cliente. Se ele te falar e você tiver isso por escrito, para sua segurança, como você falou, um e-mail, uma carta, qualquer coisa do tipo, você segue o que ele está falando, tá? Por quê? Porque quem tem que determinar é a empresa. É lógico que o CPC 27, no detalhe, ele fala assim, que para fazer essa estimativa, precisa ser uma pessoa que tenha conhecimento do negócio, que conheça aqueles equipamentos. Não pode ser, por exemplo, sem querer diminuir ninguém ou nenhuma profissão, mas pega numa indústria, você pega o pessoal, um faxineiro, tá?
eu estou usando isso porque você pega um faxineiro que não tem conhecimento técnico. Ou seja, uma pessoa, claro que tem pessoas que fazem essa função e têm conhecimento técnico, mas vamos usar como exemplo uma pessoa que trabalha na faxina numa indústria, tá? Então, veja, ó, ela está na indústria, ela vê a produção, ela circula pela empresa por conta da função dela, mas ela não tem conhecimento técnico para olhar para uma máquina e falar assim, ó, essa máquina aqui dura 5 anos, essa máquina dura 10 anos, percebe? Então, quem tem que falar isso? É lá o gerente da produção, às vezes, não precisa nem, isso não está atrelado a cargo, tá, pessoal? Às vezes é o operador da máquina. Muitas vezes quem vai falar isso é o cara que está ali operando aquela máquina, fala, essa máquina aqui, ela dura 10 anos, tá? Só que a gente troca a cada 5. Então, veja, a vida útil dela seria, digamos assim, a vida econômica dela seria 10 anos, mas a vida útil seria 5. Então, como é que você faz lá, Regilson? Eu vou fazer a depreciação por 5 anos. Lógico que para a gente que é terceirizado é melhor você ter isso de forma registrada lá, algum e-mail, alguma coisa, porque senão daqui a amanhã essa empresa vai ser vendida, vai ser auditada, aí o cara vai te questionar como é que você chegou nesse número, entende? Segundo ponto, tem que levar em consideração a questão da tributação. Simples e lucro presumido, perfeito, você não precisa fazer ajuste. Lucro real, precisa fazer a depreciação conforme o que determina a Receita Federal, tá? Outra coisa, gente... a gente tem que lembrar também o seguinte, tá? Eu falo no simples e no lucro presumido, quando você vende um ativo, você tem o ganho de capital, não tem? O ganho de capital você coloca lá na base, você tributa ele lá, não tributa? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque para apurar o ganho de capital, tem que seguir a tabela da receita, tá, pessoal? Esses são aspectos fiscais. Estou no lucro presumido. Contabilmente, eu registro de acordo com aquilo que eu depreciei. Para fins de apuração de imposto, eu tenho que usar a tabela da receita. Então, você teria que fazer... Mas é tão fácil também, né, gente? Para apurar o ganho, você faz um cálculo à parte, à mão mesmo você faz. Você não precisa nem colocar em planilha de Excel. Data da aquisição, tabela da receita, taxa, período e acabou. Isso é muito simples de fazer. Tudo bem, gente? Dúvidas? Beleza, entendi, professor. É porque teve um caso que queriam colocar 10 anos lá o veículo e eu falei que não, porque... Que a tabela é 5, né? Precisa de laudo, eu sei, agora eu entendi que não precisa, mas de qualquer forma eles queriam fazer isso para pagar menos imposto, aí não é o caso, né? Seria só contabilmente. Se vendesse, aí tem que usar da receita, né? Então, vamos lá, essa empresa é lucro real, pelo jeito, é isso? Não, é presumido. Mas de qualquer forma, se for apurar, aí eu tenho que usar a tabela da receita, né? Esse é o meu entendimento, tá, pessoal? Se alguém tiver algum... Também entendo isso, Oi? Se alguém tiver um entendimento diferente aí, por favor, pode colocar aí no grupo, tá? Eu entendo que, para fins de apuração de imposto, a Receita Federal segue a tabela dela. Não adianta, mesmo se eu estou no lucro presumido, eu vou lançar em 10 anos, vou depreciar em 10 anos, aí o cara fala, não, vou depreciar em 10 anos, mas daí eu vou pagar menos imposto. Não vai pagar menos imposto, né? Porque você vai ter que fazer a depreciação de acordo com a tabela da Receita. Legal. Né? Professor, essas diferenças no balanço são adicionadas e excluídas do valor, né? Isso, exatamente. Você vai... É que depende, né? Um período você adiciona e no outro período você exclui, ou vice-versa. Depende se a depreciação está maior ou menor. Né? Mas vamos supor, um bem de 5 anos você está depreciando em 10. Então, se você vai depreciar em 10, você tem nos primeiros 5 anos uma depreciação menor. Então, você exclui. Né? Terminou os 5 anos, aí o que você tiver depreciação nos próximos 5 anos, você adiciona, entendeu? Então, você exclui num período, adiciona no outro. Se for o contrário, o que você faz? Você adiciona num período e exclui no outro. Né? Esse é o processo. E aí precisa pensar bem nesses detalhes aí. Tá? Então, uma coisa que é importante, gente, muitas pessoas, como o Regilson falou, os caras querem fazer registro contábil do jeito A, jeito B, porque acha que aquilo vai fazer diferença no imposto. Lembre-se, imposto é de acordo com o regulamento do imposto de renda. Tá? Aqui nós estamos tratando registros contábeis. Então, se você eu vou fazer de acordo com o registro contábil, beleza. Lembre-se que você pode, numa fiscalização, cair na malha fina, né? Digamos assim, você pode receber uma visita aí de um fiscal, tá? Tudo bem, gente? Então a gente estava falando aqui, ó, valor específico, né? Então veja que é o valor específico, que é aquele caso do impairment. E a gente entra também no valor justo, ó.
tá? Opa, o valor justo, né? O que é o fair value. Ó. Então, é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data da mensuração. Então, o que é o valor justo? É o valor que você paga por um determinado produto ou que você recebe, caso você seja o vendedor. Ele fala aqui, em uma transação não forçada, numa transação na qual as pessoas estão fazendo porque querem, tá? Não porque elas necessitam ou porque elas têm alguma determinação legal. Gente, eu não sei se vocês viram ontem, eu vi ontem no UOL, ontem à noite, uma notícia de uma família que o filho, eu acho até que foi em Sorocaba, se não me engano, o filho ficou doente, pegou Covid, e a família, não sei se não estava conseguindo o hospital público, não sei, o menino tinha que ir para a UTI, acho que tinha uns 13 anos o menino. A família colocou ele num hospital particular e teve que vender a casa para poder manter o menino no hospital. A mãe vendeu a casa para poder manter o menino no hospital. Vocês viram isso ontem? Alguém viu essa notícia? Muito bem. E o menino morreu. Ainda assim, o menino morreu. Então, vejam, olha só, nesse caso, a mulher ela queria ou ela precisava vender um bem que ela tinha, porque ela vendeu pela metade do preço. Pergunto, vamos supor que a casa vale 500 mil, ela vende 250 porque ela precisa do dinheiro. É valor justo? Não. Por quê? Porque não é uma operação que as partes querem fazer. Aí a mulher fez porque ela tinha, embora é uma situação de doença, muito triste, aliás, imagina, você vendeu um imóvel, né, para pagar o tratamento e ainda assim a pessoa morrer. Mas quando a gente tem filho, a gente faz qualquer coisa por eles, né? Até morar na rua. Olha só. Então, veja, neste caso foi uma transação forçada, e aí esta operação a gente não poderia classificar como valor justo, tá? Então, entre participantes do mercado, a questão de participantes é que você conhece o que você está comprando. Eu acho que eu até falei isso semana passada, deu o exemplo de bicicleta, né? Usei como exemplo o marido lá da Daiane, né? Que, por exemplo, se você falar para ele se ele paga 10 mil reais numa bicicleta, com certeza ele vai falar que sim. Né? Hoje não, mas antigamente eu pagaria também. Por quê? Porque ele é conhecedor, ele usa aquele equipamento, ele pratica o esporte. Tá? Então, às vezes a gente olha, você fala, vou pagar 12 mil reais num iPhone. Né? Quem pagaria aí, pessoal? 12 mil reais num iPhone. Alguém pagaria, não? O Edu pagaria, não? Quem pagaria aí... Pessoal, ó, 10 mil reais numa caneta Montblanc. Essa aqui não é Montblanc. Professor, lá na 25 lá tá mais barato. Né? Lá na 25 é mais barato. Deve igual, hein? Não sei, ó, faz tempo que eu não vou, viu, Alex? Mas assim, tem uma loja ali no Shopping Morumbi, lá embaixo, tem uma saidinha ali, uma saidinha na lateral do shopping, lá na parte de baixo do shopping, no piso mais baixo lá, tem uma loja da Montblanc. Eu vi uma caneta lá, eu não sei se era 10 ou acho que era 10 mil, 15 mil reais a caneta. Tá? Então, quem compraria isso daí? Vocês pagariam 10, 15 mil reais uma caneta? A nossa Constituição não é da época de vocês, muito provavelmente, mas quem vê as imagens, Ulisses Guimarães, que era o presidente do Congresso naquela época, em 88, ele foi assinar com uma caneta toda bonita, não funcionou, deram uma BIC, ele assinou a Constituição com uma BIC. Tá? Para vocês terem uma ideia, né? Então, eu tenho a minha aqui, pessoal. Olha a minha aqui, ó. Tá? Sabe quanto essa caneta aqui? Vintão, né? Vintão essa caneta aqui. Agora, por que vocês não pagam esse valor? Se você perguntar para as meninas, por exemplo, meninas, quem pagaria aí, por exemplo, 30 mil reais em uma bolsa? Você prefere pagar 20 mil reais numa bolsa da Louis Vuitton? Quem pagaria aí, menina? A Patrícia não pagaria. Bom, professor, nesses casos eu acho que eu não sou menina, não. Não, né? A Márcia também não. Nenhum tipo de acessório eu pagaria tão caro. Eu sou adepta ao Brás. A Lilian falou que não, a maioria de vocês não. Professor, mas tem que mudar essa ideia aí, né? Porque assim, você tem condições, você é uma pessoa milionária. Você pagaria 30 pau numa bolsa? Aí a ideia já muda, porque você já tem uma condição, aquilo ali não vai te fazer falta. Exato, Alex. Muito bem colocado. Eu tô com o Alex. Não sou eu que não tenho mas dinheiro. Tá certo. Hoje eu não pagaria.
Não, mas tá Não certo. é caro, sou eu que não tenho dinheiro para pagar, é diferente. Isso. Vejam só, eu ia chegar nesse ponto, porque tem tudo a ver, né? Gente, uma vez eu fui na loja acho que é Louis Vuitton, né? Ó, a Márcia falou, Alex, eu acho que mesmo sendo rica, eu pagaria. Olha lá, ó, né? Tá vendo? Ó? Quando tem bastante dinheiro, porque aí muda uma situação. Gente, uma vez eu fui numa loja da Louis Vuitton, eu fui para a Europa, fui para Roma, e aí fui numa loja lá da Louis Vuitton. Minha esposa, não, vamos lá, quero conhecer. Meu, você entra na loja, você senta. A gente falou, não, só vem olhar. Não, não tem problema, você senta, eles te dão um cafezinho, sabe? Coisas com preço absurdos. A minha esposa falou assim, vamos tomar. Eu falei, não vou nem tomar o cafezinho, porque se eles cobrarem aqui, a gente não vai ter dinheiro para pagar esse cafezinho. Meus produtos extremamente caros, uma coisa impressionante. Mas tem mulher que compra, gente. Tem mulher que compra, tem mulher que gosta disso daí, né? Enfim. Agora, como o Alex falou, veja, se você pega a minha página inicial, pessoal, da internet é o UOL. Eu gosto bastante do UOL. Tem todo o aspecto político, que os caras são não sei o quê e tal, mas eu gosto das notícias. Eu vejo o UOL e aquele que vem de início lá no MSN. Muito bem. E no UOL, eles têm um negócio com essa coisa de celebridade que é impressionante. Então, eles falam assim, fulana de tal tirou uma selfie com um biquíni de 5 mil reais. Já viram isso? Fulana de tal está usando um look de 30 mil reais. Né? Já viram isso? Muito bem. Aí a questão é, por que a gente paga, Alex? Porque você tem dinheiro. E se você tem muito dinheiro, para você é justo, porque para você tanto faz. Né? Então, essa relação daquilo que é justo e daquilo que a gente tem de percepção de valor faz diferença quando você tem muito, vamos falar assim, quando você tem mais ou menos dinheiro. Às vezes, pessoal, a gente vai, por exemplo, ontem, tá? Ontem eu fui almoçar, eu estava sozinho aqui no escritório, normalmente eu almoço em casa, e ontem a minha esposa falou, não, hoje não vai dar para cozinhar, não sei o quê, porque o bebê foi fazer exame, ia sair depois. Ela falou, então você come aí pela rua. Eu falei, tá bom. Eu comi uma comida chinesa. Meu, deu 60 reais, cara. Deu 60 reais. Né? O Edu que trabalhava em lanchonete deve saber aí. É um box, claro, também peguei aquele camarão empanado, que é caro para danar, e um refrigerante, né? Deu 60 reais. Pergunto, você pagar isso numa refeição é caro ou barato? O que vocês acham? Depende de onde você está. De semana é caro. É caro, eu acho caro. Eu tô aqui no Tabuão, foi bem no centro aqui do Tabuão, Alex. É caro, uma ali feijoadinha você ia pagar uns trintão, né? Oi? Uma feijoadinha você ia pagar uns trintão e ia ficar o dia inteiro sem fome, né? Hoje, por exemplo, saindo daqui, muito provavelmente eu como uma feijoada, pego ali no bar que é em frente de casa, que eu sou cliente lá, pego, levo para casa, né? E como uma feijoada, é 27, 30 reais, essa é a média. Então, assim, lógico que eu comprei. Veja só, eu tenho dinheiro para pagar os 60 reais. Quer dizer, eu não tenho, mas a gente dá cartão, né? Nos 60 reais. Mas eu tenho a noção que é caro. Tanto é que eu faço isso. É 60 reais sem cachorro e morcego. Exatamente. Caro, tá caro. É caro. Né? E aí, assim, mas vejam, eu tenho dinheiro, mas a minha percepção é caro. Como eu estava sozinho, faço isso bem de vez em quando, falei, não, hoje eu vou me dar o luxo. Né? Hoje eu vou me dar o luxo. Mas não dá para fazer isso todo dia. Aí acho que entra no conceito aí que você falou do valor justo. Eu tenho conhecidos que adoram comer bem, mano. E o cara não tá nem aí, mano. Gasta pra caramba em comida. Eu só gasto muito em comida quando saio com a namorada. Eu comer arroz, feijão e fígado, eu nem ligo. Não, então, eu também tenho essa percepção. Principalmente se eu vou sair com a minha esposa, sair com o meu filho, cara. Né? Então vamos comer bem. Então, nem que eu pague caro, porque eu acho que vale a pena, porque você está assim, você está trazendo um benefício para ele. Então, você acha justo. Né? Agora, simplesmente, você gastar um valor desse não é justo. Eu particularmente, não acho justo. Então, às vezes, você pega, por exemplo... vamos lá. Ó. Eu gosto muito de comida japonesa. Esse restaurante que eu fui comer... Na verdade, eu peguei comida e trouxe aqui para o escritório. Um rodízio custa R$ 69, R$ 65 na semana, tá?
Na hora que eu peguei o prato, eu falei, quanto que deu? Quanto que é o rodízio? Né? Pô, eu devia ter comido rodízio, então, né? Vacilei, né? Porque o preço é o mesmo. Veja, percebe, pessoal? Isso é a percepção de valor justo. Agora, tem um restaurante lá em Moema que chama De Japa. Não sei se alguém já ouviu falar ou já foi, né? Lá em Moema. O De Japa, ele tem 2 tipos de rodízio. Lá é só comida japonesa. É rodízio. Gente, para quem não foi, vale a pena. Ó, a Patrícia já foi. O rodízio, você tem o vegetariano e você tem o normal, né? Olha lá, a Patrícia se acabou, porque lá é diferente. Mas para você ter uma ideia, o rodízio eu acho que é R$110, 100 ou R$110. E o vegetariano é um pouquinho mais barato. Olha lá, 110, é isso mesmo. Mas, pessoal, pergunta para a Patrícia, vale a pena ou não vale? É justo ou não é? Na minha percepção, sim, é justo. Pessoal, por quê? Primeiro, quando você vai no vegetariano, na opção vegetariana, o que vem no seu prato é a mesma coisa que você estivesse olhando sushi, sashimi, os pratos japoneses, mas todos feitos com verdura, legume. É impressionante o trabalho que os caras fazem nas peças, né? E na comida japonesa propriamente dita, é assim, você está sentado, não é aquele rodízio que o cara te enche de comida chinesa para só depois te trazer a comida japonesa. Não, né? Ele te traz, você fica sentado e ele vai te trazendo as bandejas. E ali vem a comida, até ostra, pessoal, até ostra gratinada vem no negócio para você. Já comeram ostra gratinada? Não? Nunca comeu, Edu? Não, o bagulho é sensacional. Mano. Professor, gratinada não, mas eu comi ostra esses dias na praia lá, meu. Uma porção com 6 ou 12, se eu não me engano, R$50, mano. Então, você vai comer 6, lá você pode comer quanto você quiser. Valor injusto esse aí. Exatamente. Ainda mais gratinada. Compra e faz gratinada. Cara, eu posso falar assim pra você, mano, o bagulho é louco, velho, tá ligado? Meu, a gente pira na parada, mano. O que é a ostra gratinada? Ele pega o queijo, coloca em cima da ostra e coloca ela no forno um pouquinho. Entendeu? Então você fica com o queijo derretido em cima da ostra. Edu, é maravilhoso. Agora, é justo, mesmo sendo caro. Perceberam, gente? Isso é valor justo. Eu não sei se ficou claro esse conceito para vocês. Tá? Então, ó, tô dando esse monte. Não quer dizer que a bolsa da Louis Vuitton é justo, 30 pau. Só é caro. Então, para quem gosta, eu não acho justo, Alex, eu não acho justo. Sabe por quê? Para mim é só uma bolsa. Tudo bem, tem a marca, você tem a qualidade, isso eu não estou questionando, isso eu não questiono. Mas é a mesma coisa do iPhone. Eu não pago 12 mil num celular. Eu já fui Apple maníaco, eu tinha tudo da Apple. Tá? Hoje eu não, até quando eu estava pesquisando outro computador, minha esposa falou assim: vem aí, estava tendo até o dia 21, né? Estava tendo um leilão. Computador Apple aí, celular Apple por R$1.000, 1.000 e poucos reais, não sei se vocês viram, né? Ela falou: por que você não vê? Eu falei: não, porque eu não quero Apple. Por quê? É muito caro, não estou questionando a qualidade, tá? E assim, não sei se vocês já tiveram, eu já tive um MacBook. Cara, para pôr na rede, para instalar um certificado digital, para fazer qualquer coisa, tudo você precisa ter equipamentos ou programas à parte, tá? Então, eu não acho justo, embora seja de qualidade. É o caso da Louis Vuitton, é o caso de, por exemplo, sei lá, a gente tem uma série de produtos... Chanel, Dior, Cartier... Exatamente, por exemplo, né? São coisas sensacionais em termos de qualidade. Mas a questão é, você usa, você dá valor, para você é importante, para algumas pessoas, sim. E para essas pessoas que entendem que isso é importante, é justo. Tá? Lógico, se eu sou uma pessoa que uso o trabalho com o celular, especificamente, para fazer só filmagem, só trabalho via celular, talvez pagar R$12 mil em um iPhone seja justo. Por quê? Porque é a ferramenta de trabalho daquela pessoa. Eu consigo fazer uma série de coisas quer dizer, na verdade eu consigo fazer tudo sem o iPhone, tá? Não preciso de um iPhone, mas não que ele não tenha qualidade ou não seja bom. Tá? Então, por isso que ele diz aqui, ó, o preço que seria recebido pela venda ou que seria pago pela transferência de um passivo, tá? Então, é aquilo que você está disposto a pagar, outra pessoa está disposta a oferecer para você.
Transação não forçada, você compra porque você quer. Participantes do mercado, porque você conhece o produto, que nem o Alex falou, não, uma bolsa Louis Vuitton vale. Tá bom, então, veja, ele pode até não ter dinheiro para comprar, mas ele acha que vale. Ou seja, é a percepção de valor dele. Por quê? Ele pode não ser uma pessoa que use bolsa no seu dia a dia para trabalhar, certo? Mas é uma pessoa que conhece esse tipo de produto, consequentemente. Ô, professor, né? Sabe uma coisa que eu fiquei sabendo ontem, que eu achei interessante? É igual um carro da Porsche. Eu vi um aí que ele custa 1 milhão e lá vai cacetada. Só que ele é bem mais barato que a Ferrari e tem mais componentes que a Ferrari. Aí, olha que interessante. O valor dele custa 1 milhão, 1 milhão e 200, parece. Você reais. Do Brasil. A Ferrari começa a partir de 2.200. A Porsche, ela tem fila de 1 ano para você comprar o carro. Então, você vai comprar o carro hoje, só vai conseguir pegar ele em 2022. 1 aninho. O que acontece? Se você tem esse carro aqui hoje, em 2021, e quiser vender ele, ele vale mais que o 0. Então. Olha que interessante. Por quê? Porque o 0, alguém está se desfazendo, já pode comprar ele agora. Quer dizer, o 0 não, o usado, você pode comprar ele agora. O 0, a pessoa só daqui 1 ano... esperar chegar, e ainda mais com essa questão de pandemia, tá faltando componente eletrônico para o carro, vai demorar para entregar. Então, ele acaba valendo mais do que o que vai sair lá da Porsche para entregar. E aí, nessa questão, o valor justo dele acaba sendo alterado, né? Exato, exato. E aí, é uma diferença entre valor de mercado e valor justo, que são coisas diferentes. Então, por exemplo, o que o Alex está falando. Viu, Alex? Eu vi ontem, por acaso... Sabe no MSN, quando você abre, não tem aquelas reportagens, tem uma lá, o valor dos carros mais caros do mundo. Eu tinha lá um carro, eu acho que o mais caro custava 2,5 milhões de dólares. Né? Eu falei, puxa, será que isso aqui não está em reais? Não, porque se tivesse teria o R, né? Ele só tinha o cifrão. Normalmente, quando é só o cifrão, é porque está falando em dólar. Então, tinha carro lá de 2 milhões, ele começava em 1.200.000, 1.300.000 dólares, e ia até 2 milhões, 2 milhões e 800 de dólares. Aí você lê, veja, esse é o valor de mercado. Né? Agora, o valor justo é aquilo que você atribui, como o Alex falou. Então, você paga 1.200.000 num carro 0, valor de mercado. Mas você vai lá e paga o valor justo, quando negocia com o cara, você paga 900.000 e tem um carro usado agora. É uma questão de percepção. Isso é ser participante do mercado. Você conhece o que você está negociando, tá? E uma coisa importante, gente, claro que a gente vai tratar isso com muito mais detalhe mais para frente, é quando a gente fala de mercado na data da mensuração. Então, sempre que a gente tem um valor justo, a gente tem que ter obrigatoriamente uma data específica de mensuração, tá? Por quê? Porque senão depois a gente vai cair naquela situação, eu fiz essa mensuração, está no meu balanço, como é que eu vou conferir se essa mensuração está correta, está adequada? Bom, eu preciso saber a data, e para saber como eu cheguei no valor justo, eu preciso ter uma data, tá? Se é valor justo, a gente vai detalhar isso quando a gente falar do CPC 01. E, consequentemente, pessoal, essa comparação entre valor específico para entidade, a gente vai comparar valor contábil, comparar aqui, valor específico para a entidade e valor justo, ele pode ou não gerar uma perda por redução ao valor recuperável. Então, é o valor pelo qual o valor contábil de um ativo ou uma unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável. Tá? Então, se a gente voltar nessa imagem que eu fiz aqui para vocês, então, dos dois, o menor, tá vendo que eu coloquei dos dois o menor? Por quê? Porque se o meu valor contábil for maior que o meu valor realizável líquido, então eu preciso utilizar o valor realizável líquido. Como a gente acabou de ver, o valor contábil excede o meu valor realizável. Se for o oposto, tem o meu valor realizável, ele for superior ao meu valor contábil, eu não preciso fazer nada. Por quê? Porque eu já está registrado pelo meu valor contábil. Tá? Então, isso é o chamado valor, perda por redução ao valor recuperável. É justamente essa diferença. Gente, só quero reforçar aqui uma coisa, embora a gente não tenha visto ainda o CPC 01, mas assim,
o impairment não é a perda, tá? O impairment gera uma perda. Ou melhor, gera não, ele pode gerar uma perda. O impairment é um método para você apurar se houve perda ou não. Então, o impairment é a metodologia. Pode gerar não, porque não é o impairment que gera. Você pode apurar uma perda ou não, tá? Essa é a diferença básica aí. Até nesse exemplo do carro mesmo, né, professor? Exato. Ele usado vale mais do que o novo. Exatamente. Então, num caso desse, por exemplo, você está comprando um carro zero e você já tem perda logo de cara. Né? Você já tem perda logo de cara, porque você está pegando um carro zero, quando sair para você ele vale menos que um carro usado, em tese você tem uma perda. E isso, como é que a gente apura? Usando o impairment. E ao fazer o impairment, o método, eu apuro essa provável perda ou não. Só estou dizendo isso para que não haja confusão daquilo que é perda e daquilo que é o impairment, tá? Porque às vezes a gente fala assim, o que é uma perda? Né? As pessoas falam assim, o que é o impairment? Impairment é a perda. Não, impairment não é a perda. O impairment pode ser gerado, ele é apurado através ou por meio do impairment, tá bom? Vamos adiante. Depois, nós temos aqui o valor recuperável, que a gente já falou dentro do conceito, que é o maior valor. Tá vendo, Daiane? Aqui, vou circundar aqui para você ver. Então, é o maior valor, tá? Maior, tá? Entre justo e valor em uso. Então, é o maior deles, tá certo? Porque esse é o seu valor recuperável. E tem também o valor residual, que é o que a gente já falou. É o valor estimado, tá vendo a outra Daiane agora? É o valor estimado que a entidade obteria com a venda do ativo, após deduzir as despesas estimadas de vendas. Aqui é importante, você deu o exemplo do carro. Caso o ativo já estivesse a idade, aqui se estivesse está errado, mas já tivesse a idade e a condição esperada para o fim da sua vida útil. Então, se você tem um ativo e você adquiriu, mas vai colocar um valor residual, você vai vender daqui 2, 3 anos, então você precisa apurar, fazer essa estimativa considerando aquele carro ou aquela máquina, aquele equipamento, aquele bem já com os 3 anos. Então, eu não posso pegar, comprei um veículo, vou registrar esse veículo agora, vou calcular o meu valor residual, então, qual o valor hoje, se eu fosse vender hoje? Não. Eu vou vender daqui quanto tempo? Daqui 5 anos, tá? Então, por exemplo, como o Regilson falou, vou vender o carro daqui 10 anos. Então, tá. Então, vai ter valor residual? Perfeito. Se você vai vender, tem valor residual. Claro que o valor residual também pode ser próximo de 0, tá? Mas no caso de um veículo, não. Nunca vai ser 0. A não ser que você doe o carro, tá? Mas assim, você vai pegar esse carro e vai estimar esse valor residual, aquele veículo com 10 anos de uso, tá? 10 anos de uso. Aí você vai falar assim, puxa, mas como é que eu faço isso? Bom, pessoal, tem um monte de procedimentos. Se é um carro que é muito negociado, como eu disse, você pega um carro aí com 3 anos de uso hoje, você pega o preço de um carro novo e um preço com um carro de 3 anos de uso. Você vê a diferença de valor, você vê o percentual, você tem mais ou menos, por ser estimativa, você tem uma metodologia, tá? Você teria esse valor, essa redução. Você pode pegar valores, por exemplo, de carros já com aquela idade, enfim, tudo é estimativa. Então, você tem vários métodos. Você pode pegar o seguinte, eu não sei o valor de um carro, tal, mas eu sei que esse carro, quando sai da oficina, ele desvaloriza 10%, 15%. Tem várias publicações que tratam a respeito disso. Então, você faz uma média dessa desvalorização por ano, né? Então, você teria o seu valor que mais ou menos você venderia. Lembrando que isso você está desvalorizando o custo. E aqui ele fala de valor realizável, aquilo que você venderia, tá? Tudo bem, pessoal, até aí? E aí tem a vida útil. Então, vida útil, eu vou só ler aqui, porque a gente vai tratar disso um pouquinho mais para frente. Ele fala, é o período do tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo, é aquilo que o Regilson falou. Então, quanto tempo eu espero utilizar o ativo? E o número de unidades, porque às vezes a gente não fala em tempo, tá? A gente fala em unidades de produção, horas, a gente fala em, como se diz, em tempo,
e aí horas, né? Nós estamos falando em quantidade produzida, nós estamos falando em quilômetro rodado. Então, por exemplo, qual a melhor maneira de eu depreciar um caminhão, por exemplo, um veículo? Não seria necessariamente pelo tempo. Tá? Se é um veículo, um ônibus, por exemplo, né, que é utilizado para transporte, aí você consegue controlar, e os veículos de grande porte é possível, porque tem um mecanismo lá para isso, se não me engano chama tacômetro, né, que hoje acho que é até digital. Você consegue saber quantos quilômetros esse veículo está rodando. Consequentemente, o fabricante fala, esse veículo tem capacidade para rodar tantos mil quilômetros. Então, você vai depreciando em função da quilometragem. Você pega avião, horas voo, né? Então, veja que tudo isso, pessoal, são procedimentos de medição de vida útil. A gente está muito acostumado a tempo, tá? A gente está muito acostumado a tempo. Então vou pegar o tempo a gente usa, tá, pessoal, para medir a vida útil, quando a gente não sabe, a gente não consegue estimar, né? Então a gente usa o tempo, né? Porque como ele muitas vezes vai ser flat, ele vai ser constante, a gente deprecia pelo tempo. Se você tem em determinados equipamentos que você tem usos e você consegue mensurar esses usos, tá, em termos de horas, em termos de tempo, em termos de quantidade produzida, quilômetro rodado, horas voo, que seja, seria mais fácil depreciar por esses métodos e assim a gente definiria, então, a vida útil, ok? E aqui a gente entra na questão de reconhecimento, pessoal. Mas faltam aí 9 minutos para o café. Deixa eu só ver uma coisinha, peraí. Que aqui a gente fala bastante, né? Tem 2 itens aqui. Bom, mas vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos sair para o café, vamos dar uma paradinha para o café, né? E aí a gente volta daqui 10h20, tá bom? Pode ser? 10h20 não, 10 e um pouquinho antes, né? 10h10, mais ou menos, 10h15 a gente volta. Tudo bem, gente? Pode ser? Porque senão eu vou iniciar um novo assunto, a gente vai ter que parar na metade. Beleza, gente? Fechou? Então tá bom. Beleza. Então, 10h18, mais ou menos, 10h15, a gente está voltando, tá bom, gente? Então, até daqui a pouquinho. Fechou.